O GP da Bélgica de Fórmula 1 veio para trazer um balde de água fria para a maioria dos fãs da Mercedes. Mas será que as coisas são mesmo assim como se apresentaram até essa qualificação? Será que não tem alguma situação específica em que a Mercedes pode ter uma certa vantagem e se colocar à frente ali do grid? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, destrinchando as situações da Mercedes, o porquê talvez ela ficou tão para trás e quais são as grandes vantagens da equipe alemã nesse GP de Spa-Francorchamps da Fórmula 1. Se você quer saber tudo sobre isso, então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e realmente a Mercedes foi completamente decepcionante durante todo esse fim de semana. A esperança que eu tinha é que a equipe alemã conseguisse sim voltar a batalhar por vitórias nesse GP de Spa de Fórmula 1. Isso não significa que eu trouxe isso porque eu sou torcedor da Mercedes, nem nada nesse sentido. Mas sim porque eu torço pela Fórmula 1 e por batalhas de posições. Situação essa que deixou de acontecer a partir do momento em que a Ferrari começou a cometer tantos erros. Não vejo problema em disputas ali entre Ferrari e Red Bull. O que eu quero ver é o circo pegando fogo. É realmente tendo pilotos disputando por posições e não a monotoneidade que tem acontecido nos últimos GPs, onde Max Verstappen apenas desaparece na frente. Eu quero ver briga, seja com Mercedes, Ferrari, Red Bull, quem quer que seja. E eu tinha essa esperança, mas com certeza esse GP de Spa de Fórmula 1, mesmo trazendo uma pista que teoricamente poderia ser favorável à Mercedes, ainda assim nos demonstrou que a equipe alemã não tem a capacidade, até esse exato momento pelo menos, de disputar contra a Ferrari e Red Bull, as suas principais rivais. Inclusive já deixa aqui embaixo se você concorda comigo, você quer ver disputa ou você torce por uma equipe específica e se ela não vencer você não está satisfeito? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso que eu quero saber o que você pensa. Mas no fim das contas, depois da qualificação, onde Lewis Hamilton e George Russell conseguiram péssimas colocações no grid de largada, vamos ser sinceros, não foram nem um pouco boas, a gente já pode começar a trazer alguns aspectos relativamente positivos de toda essa situação. Claro que uma Williams, por exemplo, ficou entre as duas Mercedes, situação que eu nem falei no vídeo passado, acabei dizendo que a Mercedes havia ocupado o terceiro espaço ali do grid, a terceira fila do grid de largada. Era mentira, na verdade a Williams está ali na terceira fila junto com outra Mercedes. Mas de qualquer forma, corrigindo aqui já nesse vídeo, aparentemente a Mercedes tem algumas vantagens que serão trazidas durante o GP e que podem fazer com que ela acabe alcançando posições melhores no grid da Fórmula 1. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Não se esqueça de deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal ativando o sininho para todas as notificações e vamos entender um pouco mais sobre isso. Galera, a questão é a seguinte, a Mercedes desde o início do ano vem tendo dificuldade principalmente em momentos de qualificação. Ainda mais quando a gente fala sobre o próprio Lewis Hamilton, que tem mais dificuldade ainda do que George Russell, principalmente por conta das configurações de seu carro, que não são favoráveis para esses momentos específicos de voltas rápidas. Hamilton sofre com isso constantemente desde o início do ano. Nesse GP a gente já percebe um George Russell sofrendo também com esse tipo de situação. Mas qual que é a grande surpresa? Geralmente, quando as Mercedes não conseguem se sair tão bem no qualifying, ela consegue desempenhar muito bem durante a corrida. E ainda tem outra questão importante. As duas Mercedes, os dois W13, tiveram problemas de aquecimento de pneus, o que é outra situação que nos leva a lembrar do que aconteceu desde o GP de Barcelona de Fórmula 1, onde a Mercedes, por não conseguir tanta temperatura dos pneus em poucas voltas lançadas, conseguia economizar muito mais esses compostos quando comparada à Ferrari e à Red Bull, o que pode ser uma certa carta na manga da equipe alemã durante todo esse GP. O que eu estou trazendo aqui não são apostas, são apenas suposições, são apenas mesma visão ali de um acontecimento específico e é isso que eu estou trazendo, não é nada de torcida, nada nesse sentido. São fatos que aconteceram na história da Fórmula 1 durante todo esse ano e que podem voltar a acontecer nesse GP da Bélgica. Vamos nos lembrar, inclusive, que Hamilton muitas vezes, ou pelo menos algumas vezes no decorrer de 2022, mesmo largando de uma parte menos favorável do grid, de uma parte mais de trás do grid da Fórmula 1,
ainda assim conseguiu boas posições e disputar inclusive por vitórias em algumas situações específicas. E vamos nos lembrar que tanto George Russell quanto Lewis Hamilton serão beneficiados pela punição gerada por Max Verstappen e Charles Leclerc, o que pode também ter ajudado a Mercedes a decidir qual seria a melhor estratégia. Muitas vezes é melhor você sacrificar a qualificação, ter uma qualificação medíocre, mas uma boa corrida no fim das contas. E talvez essa seja a grande estratégia da equipe alemã no fim das contas. Inclusive, vamos nos lembrar das entrevistas que tanto George Russell quanto Lewis Hamilton deram ontem, falando sobre a situação da Mercedes atual. Eles simplesmente falaram que dentro ali da equipe as pessoas estão bem otimistas no fim das contas com o W13. Falaram sim que as atualizações, as configurações ali do carro da Mercedes seriam estudadas para esse sábado e esse domingo e que estava todo mundo otimista. Na minha percepção, se eles soubessem que estava tudo perdido, eu não vejo razão para otimismo. E até mesmo os dois pilotos estavam com certa esperança de uma melhoria da equipe. Situação essa que eles não demonstravam com tanta frequência nas entrevistas desde o início do ano de 2022, o que também pode demonstrar que tem sim caroço nesse angu. E a vantagem da Mercedes pode estar justamente aí. Ritmo de prova que demonstrou ser relativamente bom nos treinos livres que aconteceram e, além disso, gerenciamento de pneus. A Mercedes treinou ritmo de corrida principalmente com pneus vermelhos, os pneus de compostos mais macios da Fórmula 1, o que também pode demonstrar aí algum tipo de indício de como a Mercedes está se relacionando com a estratégia da corrida. Se ela tem a intenção de treinar cada vez mais com os pneus vermelhos, provavelmente ela tem conseguido gerir muito bem esses compostos durante o ritmo de prova. É claro que aqui eu não vou dizer que eu vou apostar na Mercedes por uma vitória. Eu continuo apostando na Ferrari. Eu havia dito que Leclerc teria vantagem. Com a punição é impossível ele vencer essa corrida, ou pelo menos pouco provável. Não vamos dizer que é impossível, mas é pouco provável. Mas continuo apostando na Ferrari. Eu acho que no fim das contas, Carlos Sainz vai vencer essa corrida, essa é a minha aposta. Inclusive já comenta aqui embaixo qual que é a sua aposta também. Mas de qualquer forma, aposto ainda sim na equipe italiana. Ainda mais depois desses treinos livres, onde eles comprovaram que o ritmo deles estava um pouco melhor do que Red Bull e Mercedes durante o ritmo de prova. Nesses últimos treinos livres, parece que o F175 está assim melhor do que os seus principais rivais. Mas ainda assim a Mercedes, na minha percepção, vai ter sim a oportunidade de ultrapassar as duas Alpines que estão à frente dela, a Williams também, e ainda talvez incomodar a Red Bull e Ferrari em algum momento dessa corrida. Claro que a gente vai precisar ver se esse ritmo está sim satisfatório, mas me parece que o principal objetivo da equipe alemã foi justamente construir um ritmo interessante para a corrida e talvez sacrificar um pouco a qualificação em si. Mas, como eu já disse, deixe a sua opinião aqui embaixo, não se esqueça de deixar a sua opinião e também de acessar o site do Hora do Piloto com produtos incríveis. O site já está aqui embaixo na descrição com os melhores produtos para os apaixonados por Fórmula 1. E por um preço barato ainda, tá galera? Dá uma olhadinha lá, são vários produtos da Amazon inclusive, não perca a sua oportunidade. E outra, se inscreva através dessa bola que tá aqui no meio da sua tela e assista algum desses 2 vídeos que o YouTube tá indicando especialmente para você. E fica ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!